Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira, hoje dia 16 de março de 2021. Eu dou bom dia aqui ao Lúcio Sorge, tudo bem, Lúcio? Bom dia, Nayara Moura, bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior e bom dia a você, que, é claro, sempre nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara, bom dia ao Lúcio Sorge, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. Excelente, mas a gente começa a terça-feira meio baqueado, né? Porque é recorde, né? Hoje é de assustar. Deixa eu pegar aqui o Jornal A Gazeta, trazer realmente... a capa do Jornal A Gazeta aqui para vocês. A capa do Jornal A Gazeta que traz o recorde de mortes desta pandemia. Mato Grosso bate recorde de mortes com 86 pessoas. Dobrou praticamente. Que morreram nas últimas 24 horas. Só não pega a unha não, que ela tá por fazer aqui, tá? Coitada. Qual delas? Todas elas? Não tá saindo pra nada, então até a unha tá desse jeito, então ó. Mas assim, gente, é assustador. Esse dado aqui, ele entristece, ele assusta, ele nos traz a incerteza do amanhã. É difícil você se deparar com essa quantidade e aí você vê os espelhos que a gente teve no Brasil como o Amazonas, o espelho que a gente teve também como a Europa, o Haroldo falou um pouco disso ontem aqui. Isso só mostra que a gente precisa seguir todas as orientações e não relaxar. Gente, quem já foi vacinado, principalmente, tem muita gente que já foi vacinado, já passou um mês que está relaxando. Não está substituindo a máscara, está usando uma máscara 2 dias, não está higienizando as mãos, não pode relaxar. E importante ressaltar que a faixa etária está a idade cada vez menor, né? Cada vez mais baixa, né? Jovens morrendo exatamente, chegando geralmente em estado grave, né? Muito diferente do idoso, muitas vezes, que tem os primeiros sintomas e já procura ajuda. O jovem negligencia a doença e quando já chega em estado grave e permanece, de certa forma, precisando de UTI com um período maior, o que faz com que o sistema fique colapsado na área da saúde, sem dúvida alguma. Então a gente vai ao vivo agora com o repórter João Fernandes, porque o João Fernandes vai falar sobre esse recorde de mortes das últimas 24 horas. Deixa eu dar um bom dia aqui para o João já está aí ao vivo com a gente. Oi, João, a gente já trouxe aqui imagens da capa do Jornal A Gazeta de hoje com essa triste notícia, né? Esse recorde negativo de mortes nas últimas 24 horas. Mato Grosso nunca passou por isso, nem no ano passado, naquele auge da pandemia, no calor da pandemia, nós nunca vimos números assustadores como esses. Bom dia. Pois é, de assustar mesmo, viu, Nayara? Bom dia para você, Lúcio, também Haroldo, e para quem está em casa, uma ótima terça-feira. Isso mostra que os especialistas, os infectologistas que falavam lá no comecinho do ano, em janeiro, que a gente ia viver um mês de março tenebroso, assustador, com um pico e também o pior momento da pandemia, eles acertaram. Isso reflexo de muita coisa errada que foi feita no final do ano, principalmente, com festas, comemorações, eleições, enfim. Isso tudo a gente está vivendo agora o reflexo. A gente sabe que tem um período de contágio. Você acaba pegando agora, transmite, a pessoa daqui a um tempo começa a sentir os efeitos do vírus, do coronavírus, e isso só vira uma bola de neve, infelizmente. A gente acorda e vê, né, no jornal impresso que a gente recebe em casa, vê ali até mesmo pela internet essa notícia de que Mato Grosso bate mais uma vez um novo e triste recorde com 86 pessoas morrendo em apenas 24 horas. Esse é o pior registro desde o início de tudo isso que a gente está vivendo. Nesse mesmo período de 24 horas, 2.556 pessoas contraíram o vírus. Ou seja, são números, como a Nayara disse, assustadores e que faz com que a gente tome mais cuidado, evitar aglomeração, festas e outro detalhe também, viu, Nayara, Lúcio e Haroldo?
Tem muitas pessoas aí recebendo a primeira dose da vacina e já relaxando, achando que está tudo bem, que está imunizado. Não, gente, a primeira dose ela não imuniza e também não traz essa tranquilidade. Pelo contrário, tem que continuar com os protocolos de segurança, usando máscara, evitando contato, não saindo, muito menos participando de festas e aglomerações. Depois da segunda dose tem um período, tem uma janela também. Muita gente sendo infectada, mesmo depois da segunda dose, porque não teve aquele período da vacina fazer efeito. Portanto, achar que tomou a primeira dose já está imunizado, está completamente errado. Ainda falando desses números, não é, do coronavírus nesses 15 dias, a gente fez um levantamento, a Verônica, Raquel e eu, a gente fez um levantamento mostrando nesses primeiros 15 dias de março, que segundo os especialistas seria o pior mês da pandemia, e isso está se concretizando. Vou pedir para colocar agora na tela aqui a arte do dia 1º de março, que é esse resumo dos números aí totais da pandemia. No primeiro dia do mês de março, o quadro era esse que você está vendo na tela agora. Casos confirmados tinham 252.528. Mortes naquele dia, 5.832 pessoas haviam perdido a vida para o coronavírus. Agora, recuperados naquele momento, 236.768. Agora eu vou pedir para mudar, não é, essa arte para colocar do dia 15 de março, ou seja, metade do mês, o comecinho desse mês. Dá só uma olhada. Temos agora, nesse momento, dados confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, 274.788 infectados em todo o estado. Mortes, olha só o salto, foi para 6.456 óbitos, recuperados 253.805. Portanto, nesses 15 dias de março, comecinho de março, foram mais 22.260 novos infectados. Gente, em apenas 15 dias, olha só o salto, quantas pessoas foram infectadas. Agora a morte é para assustar de verdade, viu? São números reais. Nesses 15 dias, 624 pessoas morreram no estado em apenas 15 dias. Isso mostra, não é, o momento que a gente está vivendo, tão grave ele é. Para finalizar, a gente fala da ocupação de UTI. Neste momento, o estado está com 95% dos leitos de UTI ocupados. 104 pessoas estão na fila aguardando uma unidade de terapia intensiva pelo Sistema Único de Saúde. Lembrando que muitos hospitais em várias cidades do estado já não têm mais vaga, estão completamente lotados. E a semana passada o governador Mauro Mendes falou de implementar, de criar novos leitos. É o que todo mundo espera, principalmente prefeitos, né, de cidades que estão vivendo um colapso na saúde. Nayara, volto contigo. João, obrigada por enquanto. Daqui a pouco você volta com a gente. Mas olha só, outro dado assustador que o João trouxe aí. 104 pessoas na fila esperando por um leito de UTI. Exatamente. 104 pessoas esperando por um leito de UTI. Ontem eu estava conversando aqui com uma pessoa que disse o seguinte, duas, aliás. Uma pegou e disse o seguinte, olha, uma pessoa conseguiu uma vaga porque foi no particular, não foi por plano de saúde. O outro, para reservar a vaga, sabe quanto, Haroldo? 50 mil reais. Pois é. Ou seja, a vida tem valor. Tem valor, mas... Infelizmente, a gente se deparar com isso. Ontem, depois do meu destaque, eu fiquei muito encucado com essa questão que está acontecendo na Europa, inclusive, né, apontando que, apesar do Brasil ser o epicentro da questão da pandemia, né, o caos absoluto, né, a história assustadora absoluta está na Europa, porque estão retomando, de certa forma, a questão do contágio, de mortes. E eu queria entender por que é que realmente aqui no Brasil, né, nós estamos aí com o sistema colapsado de saúde e com uma ocupação de UTIs assim, altíssima. Né? Até pouco tempo atrás nós não tínhamos isso. É óbvio que houve, de certa forma, uma negligência muito grande, mas de quem e de como? E ontem eu achei um artigo bastante interessante que acabou me convencendo e dando uma explicação bastante clara e lógica para essa situação que nós estamos vivendo hoje. 104, 105 pessoas na fila esperando uma UTI. O que acontece?
que acontece é o seguinte, até pouco tempo atrás, o vírus atingia, de certa forma, contaminava os idosos. Não sei se vocês se lembram disso. Hoje, a ocupação de UTIs, mais da metade da ocupação é de jovens. Né? Não só aqui em Cuiabá, mas no Brasil todo, você tem mais jovens ocupando as UTIs. O que acontece? O sistema imunológico do idoso, né, só tem dois caminhos. Como ele é fragilizado, o sistema imunológico, né, ou ele cura, ou ele vai a óbito muito rapidamente. Ele desocupa a UTI. Já no jovem é muito diferente, Nayara, Lúcio e querido telespectador. O sistema imunológico dele é tão resistente que ele persiste. Então ele fica 10, 15, ele fica mais tempo ali lutando contra a doença. E é exatamente isso que está fazendo com que nós tenhamos o sistema de saúde colapsado, sob o ponto de vista de UTIs, ocupação de UTIs. São jovens que estão cada vez mais indo de forma grave, né? Se estão se contaminando, acham que não tem nada, é só uma gripezinha, vai passar, sou forte, passam 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, entram no sistema, ficam graves com relação à contaminação e vão direto para a UTI. E aí, para sair de lá, demoram muito mais tempo por conta do sistema imunológico. E realmente a situação é muito difícil, porque não se tem mais UTIs no estado todo, no Brasil todo, muitos estados decretando lockdown. Não sei se é o caso lockdown por completo, não mini lockdown, né? Aqui do estado de Mato Grosso, mas é uma situação bastante preocupante, sem dúvida alguma. Pois é, muito preocupante. E é importante colocar também e reforçar aqui que além dessa explosão no número de mortes, né, também tem aí um crescimento altíssimo no balanço aí dos casos confirmados, né? Nesse resultado aí, nesse balanço das últimas 24 horas, os novos casos confirmados aí ultrapassaram 2.500, né? É muita coisa. E o governo do estado informou ontem também que ele fez ali uma alteração, né? Uma alteração extremamente positiva, né? Quem tinha dito isso, eu não sei se foi seguindo, né, a opinião dele, a orientação, o conselho, né? Porque ele também é médico sanitarista, o deputado Lúdio Cabral, ele havia feito essa sugestão de que o estado de Mato Grosso, a Secretaria Estadual de Saúde, deveria mudar a forma de calcular aí tanto o número de mortes, naquela média móvel, né? Na média móvel aqui do estado, ela vinha sendo feita com base nos últimos 7 dias, né? E ela é muito mais eficiente sendo feita como o país todo faz, essa média móvel, tanto do número de mortes como no número de casos confirmados, que é tomando-se como base os últimos 14 dias, né? Porque é um cálculo muito mais seguro para checar ou o avanço, né, no número de mortes e de casos, ou, de repente, uma queda tanto nos novos casos como no número de óbitos que são confirmados. E aí também destacar que nesta média móvel de casos, né, das últimas 24 horas, aí o seguinte, saindo aqui do relatório de Mato Grosso, para ir para o balanço nacional, Mato Grosso, pelos números de ontem, é o segundo estado no país com o maior crescimento no número de mortes, né? Em termos percentuais, ultrapassa 110%. Me parece que 113% isso pelos números de ontem, né? E aí, só para complementar, ainda bem, né, que o Supremo Tribunal Federal, né, negou aqui a reclamação de Cuiabá e mantém o fechamento do comércio aí até às 19 horas, né? Porque a intenção aqui da Prefeitura de Cuiabá, do prefeito Emanuel Pinheiro, nessa briga eterna com o governador Mauro Mendes, né? E aí é o seguinte, de um lado e do outro, né? Daqui para lá e de lá para cá, não é isso? Né? Não é só o Emanuel que briga com o Mauro também briga com o Emanuel, eles deviam entrar num acordo, todo mundo pedindo aí para que eles levantem uma bandeirinha branca, mas o ponto positivo aqui foi a decisão da ministra Carmen Lúcia, né, de que o prefeito deve seguir o que estabelece aí o decreto do governador, né? Aí a ministra aqui disse que a decisão reclamada simplesmente desconsiderou
a autonomia municipal para dispor sobre matéria de interesse nacional. Na realidade, essa daqui foi o que relatou a Prefeitura de Cuiabá, né? Mas a decisão da ministra aí foi de que Cuiabá deve seguir, né? Deve seguir aí o decreto do governo do estado e seguir integralmente, porque ele é mais restritivo. E é isso que está escrito. Se a Prefeitura de Cuiabá tivesse adotado medidas mais restritivas que aquelas que foram adotadas pelo governo do estado, valeria a decisão do município, né? Mas como a Prefeitura, na realidade, quer amenizar, quer flexibilizar o decreto do governo do estado, o pedido aqui da Prefeitura foi negado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí tem uma variante que eu acho interessante a gente debater, que é o seguinte: por exemplo, dentro do decreto do governador, né, eu já percebi isso na prática, né? Ninguém me contou. Com relação a supermercados, Lúcio, por exemplo, ampliar o horário do supermercado poderia diminuir a aglomeração, porque às vezes que eu vou ir ao supermercado, eu sempre vou no mesmo horário, né? E eu tenho percebido que tem mais gente no horário que eu vou do que tinha normalmente. Então, talvez nesse decreto do governador, especificamente no supermercado, nós podíamos ter uma ampliação do horário para que as pessoas pudessem ir em outros horários e não houvesse a aglomeração. Talvez só no supermercado, entendeu? Essa foi uma defesa feita, inclusive, na semana passada, lá no Jornal do Meio-Dia, pelo deputado Paulo Araújo, né? Né? De que houvesse aí uma flexibilização nessa questão do supermercado, para facilitar a aglomeração, né? Mas para diminuir exatamente a aglomeração, aí, porque todo mundo acaba indo no mesmo horário. Então as pessoas vão continuar comprando carne para o churrasco, cerveja para o churrasco, uísque, sei lá, vinho, que é de bebida alcoólica. Vão continuar fazendo isso à noite. Por exemplo, mas aí tem sábado à tarde, por exemplo, até 19 horas para fazer compra. Mas tem o seguinte, né? Tem gente que não precisa trabalhar até 6 horas da tarde, não é, Nayara? Entendeu? Tem gente que não precisa, mas é a minoria. A minoria. Ou seja, a maioria da classe trabalhadora, ela tem que trabalhar até às 6 horas da tarde. Aí ela sai correndo para o mercado. Aí ela sai voando para o supermercado. Exatamente. Né? Aí chega lá às 6h30, 6h40, todo mundo, né? Aglomerado na fila do açougue, na fila do pão, na fila do queijo, do presunto. Exatamente. Mas o seguinte, tem uma minoria que não precisa trabalhar até às 6 horas da tarde, tem uma vida mais tranquila, pode trabalhar até às 3, às 4, não é isso? O que não é a realidade, da maioria da classe trabalhadora, né? Mas é complicado, né? Não é fácil ajustar esses horários para atender a todo mundo. E a outra sugestão foi feita ontem no Jornal do Meio-Dia, talvez até a gente tenha aqui algum trecho dessa entrevista do vereador Diego Guimarães, onde ele fez uma outra proposta, né? Não é de aumentar, não é de flexibilizar os horários do comércio, é de repente, dividir isso por setores, não é isso? Um setor do comércio, de repente, abre às 7, o outro abre às 8, não é isso? Para tentar resolver o problema que as prefeituras de Cuiabá e de Várzea Grande não resolveram até agora, que é a lotação. A lotação não, né? A superlotação do transporte coletivo, que é o seguinte, que ajuda, que contribui muito para disseminar esse vírus mortal. Vamos aqui às participações dos telespectadores. Bom dia, bancada. Vou deixar minha opinião aqui sobre o aumento. Eu trabalho na área de festas, não vou revelar meu nome. O povo está fazendo festa e ainda diminui. A festa ainda. Vamos colocar aqui no WhatsApp? Temos o WhatsApp na tela. A festa diminuiu um pouco, sim, mas o povo não está respeitando. Infelizmente, eu tenho que vender para sobreviver. Ou seja, uma pessoa que é do setor de festas, trazendo aqui para a gente a informação de que as festas continuam aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, na região. E olha, o repórter Luiz Vieira me falava que só em Várzea Grande, no sábado para o domingo, foram mais de 20 festas clandestinas fechadas, que a polícia teve conhecimento. Fora as que a polícia não teve conhecimento. É muita coisa, gente. É exatamente o público que está disseminando a doença. Aí esse público, esse jovem vai para o transporte coletivo na segunda para trabalhar e aí vai passando vírus para quem faz o dever de casa. Infelizmente. Exatamente. E aí é o seguinte, aí ele passa mal, começa a passar mal de certa forma, né? E vai
precisar de ajuda, procura ajuda, vai e ocupa uma UTI e fica lá por um bom tempo na UTI. A taxa de mortalidade do jovem é bastante baixa, mas o tempo de ocupação dele na UTI é altíssimo. Então, olha o problema que é a questão do colapso no Sistema Único de Saúde, é exatamente por isso. Salvo engano, é 2% a taxa de óbitos de jovens, né? Mas a taxa de ocupação de UTI, o tempo que ele fica lá, é 3 vezes mais o tempo de um idoso, por exemplo. Pois é, aí tem mais gente aqui participando, o pessoal está falando sobre o aumento no medicamento. Bom dia, Nayara, esse aumento no medicamento, quem autorizou? A gente já está sem dinheiro, ainda vem isso, um aumento de quase 5% no medicamento foi autorizado aí pelo governo federal, um aumento esse que já está sendo empurrado desde o ano passado. E olha, gente, vai impactar em muito, porque quem já teve a Covid sabe que o gasto para o tratamento com a Covid é muito alto. É, muito alto. É muito alto, porque a gente sabe que falta Os medicamento remédios, né? direto. Né? Às vezes dá aquele kitzinho, mas sempre falta um medicamento ali e outro acolá e você tem que gastar do seu dinheiro. A gente está recebendo denúncia aqui direto das unidades básicas de saúde de Cuiabá. Olha, o pessoal está comprando remédio, porque aqui não estão dando remédio. O pessoal está tendo que tirar do bolso. Como que vai conseguir pagar combustível, comprar alimento, comprar remédio? Sem trabalhar, muitas vezes. Sem trabalhar. Porque o pessoal que trabalha... Aí morre de fome ou morre de Covid? Essa é a grande pergunta também. Eventualmente eu fico me colocando na posição do outro, né? Então, veja bem esse pessoal que trabalhava à noite, por exemplo, nos bares e restaurantes. O cozinheiro, o pizzaiolo, o garçom, né? Como é que ele vai fazer numa situação como essa? Você está entendendo? Ele não tem renda. Como é que ele vai fazer para poder levar alimento para casa dele? Como é que ele vai fazer para poder comprar remédio, muitas vezes alguém que está doente, né? É complicadíssimo. Agora, tem um apelo aqui do nosso telespectador. Nayara, nos ajude aí. Estamos numa pandemia, a economia caiu muito. Estive na PGE para negociar minha dívida com o governo. Eles só parcelam e os juros absurdo. Será que não é um momento de fazer um mutirão? Tem uma caminhonete na zona rural. Socorro, Orlando, trazendo aqui pra gente. Então, tem que ter sensibilidade de ambas as partes. Né, para negociar as dívidas nesse momento, principalmente as que se arrastam desde o ano passado. Infelizmente, muitas vezes, no caso específico da Procuradoria-Geral do Estado, eles fazem esses mutirões todos, né? Mas fazem dentro das medidas deles. Né? E não conseguem encaixar dentro do bolso do consumidor, que muitas vezes já está passando uma situação econômica muito difícil, né? Não é opção dele deixar de pagar, de jeito nenhum, ele não paga porque ele não tem, porque é uma questão de prioridade, entre comprar o gás de cozinha em casa, né? Em não cortar a luz de casa e pagar uma multa de PVA ou de sei lá do que está na Procuradoria-Geral do Estado, é óbvio que ele vai manter aquilo que pode, de certa forma, dar um sustento para sua família, né? E é isso que acontece. Deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Qual que vai ser o seu, Lúcio? O meu destaque é o seguinte, eu vou falar sobre uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal que está proibindo, né? Está proibindo o reajuste para os servidores. Isso daí seguindo até me parece que é uma lei complementar, né? A lei complementar lá, 173/2020, né? Que foi quando o governo federal prestou aí um auxílio gigantesco para os estados e os municípios, mas tinha uma contrapartida. Tem uma contrapartida que é não aumentar os custos correntes tanto de estados e municípios. E isso inclui reajustes para o setor do funcionalismo. E aí, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, confirmando todos os termos dessa lei complementar aí do governo federal, corre risco também o RGA aqui em Mato Grosso. E a pergunta aí é o seguinte, e aí, o Poder Judiciário vai pagar a RGA dos servidores lá do Poder Judiciário, se a decisão da Justiça é de que ninguém pode receber, em função dessa lei complementar? Ou seja, você dizia aqui o seguinte, olha, e o professor também colocava, o pipoqueiro, o sorveteiro, o garçom, quem trabalha na área de eventos, passando uma dificuldade enorme, imensa, sem dinheiro do bolso, nem para comprar comida, e no poder público fica tudo certinho, tudo às mil maravilhas. Se chover ou se fizer sol, o sacrifício
não tem que ser para todo mundo, nada contra o pagamento da RGA, é um direito à reposição salarial, mas e aí? O sacrifício não tem que ser igual para todo mundo? Daqui a pouco a Bem gente isso, né? fala mais desse assunto. Haroldo, qual que vai ser o seu? Eu vou falar sobre aí a nomeação, né, de Marcelo Queiroga como nosso próximo ministro da Saúde. Não especificamente quem é ele, né, mas sobre as suas ações, as suas convicções, né, com relação ao enfrentamento da Covid-19. Quais os desafios que ele tem pela frente, o Marcelo Queiroga, ele que é cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, respeitado sem dúvida alguma na sua área, né, mas que pensa diferente do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele, dos desafios que são gigantes à frente do Ministério da Saúde nos próximos meses. Certo, gente, olha, e a gente falou ontem aqui a Notícias de Frente sobre a confusão da publicação do decreto que suspendia consultas e procedimentos médicos eletivos nos hospitais privados aqui da capital. As entidades que representam a saúde criticaram esse decreto, isso mesmo. Vamos acompanhar na reportagem da Luciana Gavilha. Foi uma confusão que só, até as operadoras de plano de saúde enviaram e-mail e comunicados aos pacientes por meio de aplicativos de mensagens quanto à suspensão de consultas, agendamentos e procedimentos médicos em hospitais particulares e até em clínicas. Recebemos ligação do Hospital Universitário Júlio Miller, né, sabendo se aquela nota que o Conselho Regional de Medicina tinha emitido, se era realmente verdadeira ou não. A Unimed, né, suspendendo os atendimentos, né, das consultas, o Hospital Geral, né, soltando nota, suspendendo. Você imagina o caos que isso causou, né, para toda a população e também para nós, os médicos, entendeu? Quer dizer, é inadmissível que essas pessoas que já tinham sido agendadas, que isso fosse suspensa. Vai dar um caos muito maior futuramente para refazer todo esse agendamento. É inadmissível, né, o que esse decreto no sentido de proibir o atendimento de consultas ambulatoriais. O motivo do comunicado que desagradou a classe médica e pacientes é este decreto, no qual determina que apenas atendimentos de urgência e emergência devessem ser realizados em todas as unidades de saúde da capital, públicas e privadas. O artigo 20 estabeleceu a suspensão dos agendamentos, atendimento ambulatorial e dos procedimentos médicos, todos de caráter eletivo nas unidades públicas e privadas do município de Cuiabá. A decisão tem como base os números elevados de transmissão da Covid-19, de mortes em decorrência da doença e a ocupação total de leitos de UTIs. No entanto, a medida ganhou reprovações das entidades médicas e hospitalares. Não existe essa história de limitar quais as especialidades que poderiam estar atendendo. Todas as especialidades médicas, elas devem continuar o seu atendimento. Em relação às cirurgias eletivas, nós estamos falando em cirurgias eletivas. Essas cirurgias eletivas, realmente, aquelas que possam ser suspensas, elas devem ser suspensas. Agora, existem cirurgias, determinadas especialidades, que não tem como, por exemplo, um paciente que tem problema de câncer, essa cirurgia ela não pode ser adiada, ela tem que ser o mais rápido possível realizada. As implicações que poderiam trazer, no caso, para os profissionais da área de saúde, seria a limitação do seu atendimento, que isso aí poderia causar até prejuízo financeiro. Eu volto mais uma vez a insistir que as consultas, elas não são eletivas. As consultas, quando os pacientes procuram os consultórios médicos, esses pacientes necessitam de atendimento. Alguns hospitais na capital, antes mesmo do decreto, já tomaram algumas medidas restritivas, como o fechamento de até mesmo do pronto atendimento em dias de superlotação, mas retornando com a prestação de serviço assim que os pacientes eram atendidos. Após o Conselho Regional de Medicina e outras entidades que representam os profissionais de saúde criticarem o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, o gestor voltou atrás. Disse que o decreto se referia apenas à saúde municipal e não à particular.
Sendo assim, mantém a validade do decreto até o dia 21 de março, mas retira do texto a rede suplementar de saúde. Foi realmente bom senso, né? O prefeito voltar, pelo menos ele colocou, nós, através da nossa comunicação, nós tivemos notícia de que ele voltaria atrás em relação ao decreto, que ele chamaria a classe médica para discutir um novo decreto, uma nova emissão desse decreto. No entanto, o CRM deve orientar nos próximos dias que hospitais deixem de realizar cirurgias eletivas na medida do possível, sem que comprometam a vida do paciente. No início da pandemia, em 2020, esta foi a recomendação da entidade. À época, as cirurgias plásticas ficaram suspensas e novas medidas agora já estão em fase orientativa. Pois é, causou confusão porque um monte de gente também que tinha plano começou a receber das operadoras, olha, suspenso consultas, procedimentos, só que a prefeitura voltou atrás nessa decisão. Corretamente. Só que aí tem um outro ponto que o Lúcio levantou ontem com o vereador Diego Guimarães. E as unidades públicas também não deviam ser suspensas, porque além da Covid tem outras doenças. E para evitar ir direto com um pronto atendimento, as pessoas têm que passar por um posto, com um clínico, com um cardiologista, com um neurologista, enfim, tem que fazer algumas consultas. Tem uns preventivos das mulheres, mamografia, Papa Nicolau, e é isso, tudo vai ficar suspenso? Não, cirurgia de câncer, né? Você tem algumas cirurgias que não podem ser adiadas de forma alguma. Tanto é que o Conselho Regional de Medicina reagiu imediatamente após aquela confusão toda desde sexta-feira. Nas unidades privadas. A gente tem que falar das públicas também, porque essas pessoas estão sem atendimento. Exatamente. Ontem, Lúcio, a gente falou aqui na notícia de frente de uma mulher que morreu, uma jovem de 26 anos que morreu de AVC. Aí. Porque ela não estava com Covid, mas foi um reflexo da Covid, porque ela chegou numa policlínica para ser atendida com AVC, não teve atendimento porque estava superlotada de Covid e ela infartou lá na policlínica e morreu. Esse decreto que acabou não sendo publicado, porque foi um decreto confuso, polêmico, né? Muito. Quer dizer, a prefeitura batendo cabeça. E aí é o seguinte, a intenção do decreto aí, as pessoas estão entendendo de que a intenção desse decreto era oficializar aquilo que já não vinha acontecendo. O que não vinha acontecendo? O que a Nayara acabou de falar. A pessoa chega lá, na unidade de saúde, e não consegue ser atendida por falta de estrutura e de gestão. E de quem que é a responsabilidade? Da Prefeitura de Cuiabá. Não é isso? Cuiabá fica muito mais no foco, mas nas outras cidades também deve ter esse tipo de problema. Não é isso? Mas é o seguinte, agora aqui em Cuiabá, o sistema de atendimento de saúde nas unidades básicas, ele é simplesmente caótico. Horrível. Caótico. Tanto é o seguinte, o governo do estado está rouco de tanto dizer o seguinte, olha, esse centro de triagem aqui da Arena Pantanal é porque o município não fez a parte dele, não fez o que deveria fazer. Ou seja, botou até placa. Dá um atendimento decente, aí da placa exageraram também, né? Podia fazer a crítica pela imprensa, como vinha fazendo, mas colocar lá um painel exagerou, era desnecessário, né? Pode continuar fazendo a crítica, o ambiente de imprensa é democrático, eles fizeram essa crítica várias vezes. Mas só voltando aqui, o centro de triagem, todo mundo falou o seguinte, olha, ele tem que existir porque as unidades básicas, principalmente aqui de Cuiabá, não dão atendimento de saúde para o cidadão. E quem é que procura uma unidade básica do Sistema Único de Saúde? É a pessoa que não tem condições de pagar. E aí o seguinte, sobre esse decreto aí, vou chamar o nome correto, né? Esse tresloucado decreto, né? Porque é por aí, né? Entendeu? Porque não era uma coisa assim compreensível, admissível, aceitável. Quer dizer, o cidadão está se sentindo mal, ou a cidadã, né? Precisa de fazer uma consulta, precisa de ir num posto de saúde, num médico, aí ele não pode ir, né? Não vai fazer a consulta. Aí é o seguinte, evolui, como a Nayara colocou aqui, para um caso muito mais grave e pode vir a óbito. A pergunta é o seguinte, vamos continuar contribuindo para matar mais gente? Pois é, Lúcio, e aqui em Cuiabá, a gente já vai para o intervalo, mas aqui em Cuiabá tem um outro problema que difere de Várzea Grande, que
está acontecendo e muito. E eu sei que o pessoal da saúde está assistindo, isso está acontecendo, porque os telespectadores, os ouvintes, os leitores das nossas mídias estão mandando isso aqui pra gente. Chega em alguns postos de saúde, a primeira coisa que fazem é, não tem médico aqui, ou então não tem o exame da Covid, vai lá para a Arena Pantanal. É muito comum, exatamente. Acontece muito mais do que em Várzea Grande. Gente, isso não pode acontecer, porque a Arena já não está mais dando conta. Tem que dividir esse atendimento, tem que ter o exame que tem lá na Arena, o teste rápido, tem que ter também nas unidades de Cuiabá, senão não funciona. Só para você ter uma ideia... E se a pessoa está com o primeiro sintoma, ela quer saber se ela está ou não está Exatamente. para Só para poder você se ter uma isolar. ideia, eles estão dormindo na Arena Pantanal, Sim, dormindo então, na mais Arena, de para poder mais de 1.000 garantir, pessoas passam por lá. para poder garantir a senha no dia seguinte, porque o atendimento é no máximo 900 pessoas. Enquanto isso, os telespectadores estão mandando aqui. Enquanto isso, prefeito Emanuel Pinheiro e governador Mauro Mendes brigando como sempre, mas resolver o problema do transporte coletivo, ninguém resolve. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais A Notícia de Frente, mais informações para você aqui na sua TV Vila Real. Não saia daí. 6 horas e 38 minutos.